A paz do Senhor Jesus, amadas irmãs. Hoje é a nossa última mensagem do ano de 2020. Foi um ano muito difícil para todos nós, para toda a humanidade e também para o povo de Deus. E já estamos avistando aí 2021 com uma pandemia ainda não resolvida. Mas temos esperanças, há um caminho ainda a se percorrer com relação a essa questão e vamos aguardar então os acontecimentos. Mas esperando sempre em Deus, que tem até aqui nos sustentado. O tema da nossa meditação de hoje é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu gostaria que nós entrássemos 2021 com esse lema: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para quem estas palavras estão sendo dirigidas? Quem são essas pessoas que alcançaram esse impressionante favor de Deus? Quem são esses nós? Aí aqui Paulo se refere. Então, para descobrirmos quem são essas pessoas favorecidas com tão grande bênção, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 8 de Romanos. Vamos ler a partir do versículo 1 e aí nós vamos citando alguns versículos. Então, Romanos 8, capítulo 1, versículo 1 começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo aqui traz essa maravilhosa declaração: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora é importante dizer que os que estão em Cristo Jesus andam segundo o Espírito, não andam segundo a carne. Isso é uma característica dos que estão em Cristo Jesus, andar segundo o Espírito Santo. Então, essas pessoas que estão sendo englobadas naquela impressionante exclamação, meio pergunta de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? São pessoas que em Cristo Jesus estão livres de qualquer e toda condenação. Também são pessoas que andam segundo o Espírito de Deus, não segundo a carne. No versículo 6, Paulo continua falando assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Os que estão em Cristo Jesus, então, andam segundo o Espírito, se inclinam para o Espírito Santo e encontram vida e encontram paz. Os que se inclinam para as coisas da carne encontram morte. Nos versículos 14 e 15, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então, aquelas palavras do versículo 31, deste capítulo 8, são dirigidas aos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito vindo de Deus que habita em nós é chamado aqui de Espírito de adoção de filhos, por meio do qual podemos nos dirigir a Deus como Abba, Pai, Paizinho, Papai. Essas pessoas são agraciadas por Deus. E essas pessoas que são agraciadas por Deus não precisam andar em temor, nem permanecer escravas do pecado, porque o poder de Deus pelo Espírito Santo que nelas habita lhes traz libertação. No versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Isso é maravilhoso, é incrível. Somos co-herdeiros de Cristo. Tudo o que Cristo herdar, nós herdaremos. Será que nós acreditamos nisso?
Contudo, aqui diz que há um padecimento com Cristo, se é certo que com ele padecemos. Que tipo de padecimento? É o padecimento do negar-se a si mesmo, de tomar a nossa cruz, de mortificar, fazer morrer em nós as obras da nossa carne, é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Se esse padecer acontecer em nós, então nós também seremos glorificados com Cristo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 18 do mesmo capítulo 8 de Romanos. Que promessa maravilhosa! Toda aflição que aqui passamos por amor do Evangelho, porque somos cristãos, porque somos participantes do sofrimento de Cristo, porque mortificamos a nossa carne, enfim, porque escolhemos as riquezas do reino de Deus em detrimento deste mundo. Assim como fez Moisés, conforme está escrito em Hebreus 11, dos versículos 24 a 26, está escrito que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés viu a recompensa e escolheu o vitupério, a vergonha, o opróbrio, o vexame da cruz de Cristo e dos sofrimentos de Cristo. Então, se toda aflição que passarmos por aqui for medida, for contada, contabilizada, isso não tem como comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou usar aqui fazer uma simples comparação. O nosso sofrimento como uma gota e a glória e a recompensa como um oceano. Ou ainda, o nosso sofrimento como um grão de areia do mar e a glória que em nós há de ser revelada, a recompensa pela qual por causa da qual Moisés rejeitou este mundo como universo. Então, um grão de areia terá sido o nosso sofrimento, a glória recompensa do tamanho do universo. Veja que não é qualquer sofrimento, porque o ímpio também padece, mas para ele não haverá glória nem recompensa. Continuando, citando agora os versículos 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, os favorecidos de Deus, esse povo, são ajudados por Deus em suas fraquezas, porque o Espírito de Cristo que neles habita intercede por eles com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir como convém. Quem é esse povo que tem tamanho auxílio de Deus? Por quem Deus é a favor. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o povo que ama a Deus acima de todas as coisas, ainda que em suas fraquezas, mas quer servir a Deus, quer colocar a Deus em primeiro lugar. Então, o que Deus faz? Deus ordena, organiza as suas vidas, de tal forma que tudo o que acontecer com eles contribui para o seu bem. Ainda que pareça mal, mas no final é bem. Deus transforma o mal em bem. Esse povo é o povo que foi chamado por Deus segundo o seu propósito e a sua própria vontade, a vontade de Deus. Esse povo foi escolhido, Deus chamou esse povo. Por isso o amor de Deus está no coração desse povo, porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro, como diz 1 João 4, versículo 9. Prosseguindo ainda em Romanos capítulo 8, agora versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Deus escolheu esse povo pelo seu pré-conhecimento. Em Efésios está escrito assim, Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. Como também nos elegeu nele,
em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, Deus também tem um propósito de que haja uma família, na qual Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus predestinou esse povo para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse povo faz parte da família de Deus. Versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, pelo preconhecimento, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, nos chamou para esta linda vocação de sermos conformes à imagem do seu amado Filho, participantes da família de Deus. Aos que chamou, justificou em Cristo e glorificou. Deus fez tudo isso por nós. Agora chegamos ao versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos agora quem é esse povo agraciado por Deus. É o povo escolhido por Ele, que está em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito. Esse povo são seus filhos que receberam o Espírito de adoção, que agora chamam a Deus de Pai. São os que receberão de Deus a recompensa, serão glorificados em Cristo, serão cordeiros com Cristo. O Espírito Santo habita neles, intercede por eles e, em harmonia com Deus, realiza um trabalho extraordinário de transformá-los conforme a linda imagem de Cristo. Deus organiza suas vidas e faz com que tudo contribua para o seu bem. Se você ainda não faz parte desse povo, está na hora de se render a Cristo e fazer parte dessa linda família de Deus. Agora, no versículo 32, Paulo continua. Então ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãs, isso é muito grandioso. Deus nos dará todas as coisas em Cristo, com Cristo. Deus entregou Jesus por nós, Deus fez tudo por nós, Deus está a nosso favor, não contra nós. Que isso fique gravado nos nossos corações. Deus é por nós, Deus está a nosso favor, porque nós estamos em Cristo, porque nós escolhemos estar em Cristo. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A Bíblia diz que Satanás nos acusa dia e noite, mas nós estamos justificados em Deus por meio de Jesus Cristo. Justificados por Deus por causa de Jesus Cristo. E no versículo 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, pela morte e pela ressurreição de Cristo nós alcançamos vitória. Não há mais condenação alguma, porque estamos em Cristo. E temos agora um magnífico intercessor, o próprio Senhor Jesus, nosso Salvador. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui chegamos a um outro ápice dessa passagem. A primeira, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do insondável amor de Cristo? A pandemia, a tribulação, a angústia, a ansiedade, a depressão, a perseguição por sermos cristãos, por defendermos nossos valores bíblicos e cristãos, a fome, a nudez, o passar necessidades, os perigos de toda sorte, a violência urbana, as
guerras, as dissensões, as divergências? Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos amou, Deus nos amou. Versículos 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus venceu a morte. Quando morrermos, estaremos com o Senhor. Nem os acontecimentos da vida, nem as circunstâncias da vida podem nos separar do amor de Deus. Nem os anjos de Deus, nem os demônios ou poderes malignos podem nos separar do amor de Deus. Nem o presente século, a presente vida, nem o que há de vir no futuro, quando estivermos com o Senhor, nessa vida com Deus, isso também não nos separará do amor de Deus. Nenhum lugar terrestre, nesta terra, por mais alto, por mais longe, mais perto, por mais baixo, nenhum leito de hospital, quando você estiver ali sozinho, naquele centro cirúrgico, naquela sala de recuperação, na UTI, fazendo aquele exame, dentro de uma aeronave, dentro de um navio, ninguém pode te separar do amor de Deus. Não existe nenhum ser criado que possa nos separar do amor de Deus. Ainda que todos nos abandonem, te abandonem, ainda que aqueles que deveriam te amar, te demonstrar amor, ainda que te abandonem, até mesmo passem a te odiar, contudo, Deus nunca fará isso. O amor de Deus em Cristo Jesus é o lugar mais seguro em que você pode estar, ou é o lugar mais seguro em que nós podemos estar. É um lugar seguro. Esse lugar do amor de Deus, ele nos envolve, nos protege, nos acalenta, nos consola, nos ensina, nos educa, nos faz verdadeiramente felizes, preenche a nossa vida, dá sentido à nossa existência. O amor de Deus, ele é suficiente para nós. Mas nós somos fracos e não temos o entendimento completo, nós não temos o alcance do entendimento completo do amor de Deus em Cristo e de como isso é suficiente para que vivamos de uma forma plena e feliz. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, vai a cada dia nos fazendo experimentar do seu amor e nos fazendo confiar mais e mais nesse amor do Pai, revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Possamos entrar o próximo ano com essa certeza, essa firmeza no nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nada poderá nos separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre nos nossos corações. Amém.